Fui convidado uma vez para ir num treinamento de liderança de um homem líder nos Estados Unidos chamado Leighton Ford. Ele é cunhado, porque ele está vivo ainda, do Billy Graham. Eu pensei, por que a gente não faz um instituto de liderança para fazer liderança para os pastores no Brasil? Então, isso foi na minha cabeça. Naquela reunião que nós tivemos lá no Fuller, em 1989, ficou muito claro para a gente queria algumas distinções nesse seminário, né, nessa formação. A gente queria um seminário muito missiológico e que a pastoral também viesse como sendo uma pastoral que incentivasse muito a missiologia da igreja. E, juntando essas duas questões, a gente queria um seminário também que fosse contextual. Voltado para a realidade brasileira, voltado para a realidade da América Latina. A gente não tinha essa noção do que iria acontecer. Falar assim, vai ser isso aqui no futuro? A gente não tinha noção. E o nosso objetivo era muito simples, era treinar pessoas para o reino de Deus. E era tudo muito novo, muito surpreso, e a gente pensava assim, não é? Como que esse povo vai acreditar na gente, que a gente nem existe ainda? A nossa energia era começar o seminário. A gente tinha que fazer de tudo, né? De tudo. Nós não tínhamos alojamento, nunca tivemos, não tínhamos alojamento para os estudantes, então eu me lembro numa tarde, debaixo de chuva, com guarda-chuva, indo procurar república, especialmente para os maranhenses, né? E alugamos uma casa, tinha até piscina na casa, né? O mais fácil de tudo era carregar malas. O aluno pegou a mudança e veio sem ter nada, e a gente correndo então de alugar uma casa, tanto para famílias que vinham casados, né, como para alunos que vinham solteiros. Mas era um trabalho manual, artesanal. A gente saía de carro nos finais de semana para as igrejas da região, na captação de alunos, para divulgar o seminário. Só posso entender isso como um chamado. Porque era apostar no desconhecido. Todos nós éramos voluntários, né? Não tínhamos uma remuneração enquanto docentes. Nós íamos por amor, por entender que aquele era um grande projeto, né, de reino de Deus, de formação de liderança. E tivemos exemplos muito marcantes de pessoas que se doaram. Todos eram engajados, formavam uma grande equipe, uma família, um trabalho muito cooperativo, solidário. Então, esse voluntariado foi uma das marcas que fez o sul-americano nascer. Quando o seminário começou, o pastor Antônio Carlos era pastor da Igreja Presbiteriana Central. E a Igreja Presbiteriana Central era uma das sócias do Instituto Filadélfia, um complexo de escolas, universidades. Então, quando foi criado o seminário, foi cedido às dependências do Instituto Filadélfia para que o seminário pudesse funcionar. 1 ou 2 anos, o pastor Antônio Carlos saiu da Igreja Central e a nova direção da igreja, que assumiu, nos enviou um ofício dizendo que nós deveríamos sair de dentro do Instituto Filadélfia. E eu me lembro muito bem, claramente, as palavras do Antônio Carlos naquele dia. Se Deus nos colocou aqui, se Deus iniciou, Ele vai prover. Tanto é que ele, naquele momento, nem quis fazer qualquer questionamento da decisão que foi tomada. E ele, de alguma maneira, estava sendo ali, né, tendo um discernimento de que algo maior viria. Paralelo a isso, eu não estava sabendo, o pastor José Antônio, que era auxiliar de pastor da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, foi conversar com o pastor Eduardo a respeito do local. Falou para ele que a gente teria que sair de lá. E ele então disse, olha, eu vou falar com o conselho da igreja independente para hospedar o seminário lá no Espaço Esperança. 3 dias depois, aparece o reverendo José Antônio junto com o pastor Messias. E eles vieram de novo à minha sala e falaram, olha, pastor Eduardo, o conselho da primeira igreja presbiteriana de Londrina reunido e por unanimidade votaram que vocês venham para o Espaço Esperança e tragam todo o seminário para dentro do espaço. Eu lembro que o Antônio Carlos reuniu todos os alunos no pátio e deu a notícia de uma forma até engraçada. Falei, olha,
o seminário foi para o espaço. Aqui acabou e nós fomos para o espaço. O pessoal ficou triste, né? Falou, poxa, então vai acabar tudo isso aqui, né? O trabalho que nós fizemos, iríamos entrar agora na 4ª turma. Aí, depois que passou o momento, eu falei, olha, nós estamos indo para o espaço Esperança, meus amigos. Aí o pessoal ficou alegre, né, tal, porque eu saí daquele lugar ali pequenininho e para um espaço Esperança, né? Nos deram sala de aula, sala de administração, biblioteca, alunos que vieram estudar com a gente e foi um período fantástico, muito bom. E a nossa primeira formatura foi no Espaço Esperança e tem sido até hoje no Espaço Esperança. Virou uma tradição. Virou uma tradição. Para nossa surpresa, aquilo ficou cheio de gente, repleto de gente. 2 homens, ele era presidente de uma fundação que visava ajudar instituições teológicas, especialmente dos 2 terços do mundo, que é o Charles, ele era o presidente, e vinha com ele um empresário norte-americano. Então a gente começou a falar um pouco daquilo que a gente idealizava e já estava fazendo, né? Ele virou para nós, né, olhando mais para o Antônio Carlos, e perguntou assim, quem é que está ajudando vocês financeiramente? O Antônio Carlos olhou para ele e falou, God, Deus. Aí esse empresário, ele falou, não, eu sei que nós devemos ser sempre humildes, tudo é para a glória de Deus, a gente tem que honrar e colocar Deus em primeiro lugar, tudo bem, eu sei disso e obrigado por vocês deixarem isso claro aqui para nós. Mas a minha pergunta é o seguinte, aqui ó, dinheiro, quem coloca dinheiro aqui? Antônio Carlos olhou de novo para ele e falou, God. Aí ele virou pro Charles, o lado dele, falou assim, unbelievable, falou, inacreditável. Aí ele vira para nós e pergunta, vocês têm alguma coisa, alguma instalação, alguma coisa? Ele falou, nós temos um terreno, né, que a gente havia conseguido com uma fundação nos Estados Unidos, que era da família do Douglas Spurlock, da Joyce, né, esposa dele. Ele falou, é aqui, ó, essa cerca aqui, a cerca aqui com mato e tal e tal. Esse empresário olhou de novo, conversou um pouquinho com o Charles, falou um negócio e virou assim, virou pro Charles e falou assim, too small, muito pequeno. Arrume um local melhor localizado e maior e entre em contato comigo. Foi exatamente essa fragilidade, essa falta de uma casa própria, uma moradia própria, que fez com que aqueles investidores, aqueles que vieram a Londrina e depois adquiriram o terreno, construíram toda a estrutura no campus da FTSA, tivesse tomado essa decisão. Acho que esse é um capítulo que será levado para sempre na história da FTSA. E ela é conhecida hoje no Brasil por ser a escola da missão integral. Os exemplos são centenas de pessoas que saem daqui e vão trabalhar nas suas igrejas e procuram fazer com que as suas igrejas sejam participativas no bairro, na cidade onde as igrejas se encontram. O STSA, que veio a ser FTSA, para a gente é uma paternidade. Uma comunidade do serviço. E aqui nós somos pequenos demais para ser grandes e grandes demais para ser pequenos.